Está bom, está bom. Lá fora é que não está bom, que está frio. Pois bem, estamos prontos? Então, uma nota breve. Obrigado. Uma nota breve para agradecer a todos os presentes diretamente ligados a este projeto, que antecipadamente agradeço. O Grupo de Trabalho de Promoção da Candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura em 2027. Saúdo e agradeço. Em Coimbra, no sentido de sítio aberto ao mundo. E estamos a fazer, não para nosso comprazimento, estamos a fazer este trabalho para benefício de todos. Os de Coimbra, os portugueses, os espanhóis, os todos, os povos todos que vão poder usufruir do trabalho que agora vai ser apresentado e que, sublinho, é uma surpresa. Muito obrigado. Vereadora Karina Gomes, ajuda-me. Obrigado. Sim, muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero começar por desejar-vos um bom ano novo e agradecer, mais uma vez, como o Sr. Presidente também disse, a vossa presença nesta apresentação pública do Semestre Europeu A Europa em Coimbra 2021. A ideia de criar um Semestre Europeu de Programação Cultural surgiu muito antes da pandemia e foi inicialmente proposto à Câmara Municipal pelo Grupo de Trabalho da Candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura, na pessoa do seu coordenador Luís de Matos, que aproveito também agora para cumprimentar mais formalmente. Apesar das mudanças, porque foi passando o nosso plano inicial, e foram muitas as mudanças, vamos conseguir concretizar este semestre europeu no Convento de São Francisco durante o primeiro semestre de 2021, ou seja, no período que coincide com a 4ª presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. E é essa a grande coincidência que marca esta programação. A ideia essencial é mostrar a Portugal e à Europa a vitalidade cultural da cidade de Coimbra e o talento artístico que a nossa cidade acolhe e reproduz, antecipando a Capital Europeia da Cultura que Coimbra está a trabalhar para ser em 2027. Nós acreditamos que Coimbra sempre foi um centro cultural de referência, mas esse papel tem sido reforçado nos últimos anos e não tem sido exceção durante a pandemia. Pelo contrário, desde que começou a pandemia, Coimbra tem sido crescentemente uma referência e um exemplo a nível nacional. Permitam-me que faça um desvio de 15 segundos para recordar, a título meramente exemplificativo, a realização das festas da cidade, quando praticamente todos os municípios cancelaram as suas festividades, ou a abertura do Convento de São Francisco a 4 de julho de 2020, quando a maior parte dos equipamentos culturais apenas reabriu em setembro, ou mais recentemente o programa online de fim de ano e o fogo de artifício espalhado por 21 pontos do Conselho, e que foi um dos raríssimos casos em Portugal em que houve programação nesta noite. Em Coimbra a cultura nunca parou, e é por casos como os que referi antes e pelo trabalho dos nossos agentes culturais que afirmo que a nossa cidade tem sido um exemplo nacional. O objetivo agora é o de posicionar Coimbra como um palco cultural cada vez mais relevante no contexto europeu e isso, como disse, embora a nossa ideia inicial, a ideia que pela primeira vez me foi apresentada pelo Luís, creio que numa hamburgueria ali da João das Regras, esta ideia inicial tenha sido adaptada às novas circunstâncias a que a pandemia nos obriga e nos restringe, por exemplo, no que respeita à circulação de pessoas e de bens entre os países da União Europeia e também ao tipo de espetáculos que é possível ter neste contexto de pandemia. A própria programação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia sofreu alterações, sendo agora bastante mais digital e virtual do que os planos iniciais previam. Ainda assim, e a título apenas de curiosidade, mantêm-se em Coimbra 2 reuniões da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, uma delas que vai decorrer em maio, aqui no Convento de São Francisco, dedicada ao tema do Estado de Direito. Ora bem, o mundo mudou e nós decidimos não desistir. Redirecionámos a nossa estratégia e aqui o mérito é essencialmente da arquiteta Isabel Worm, a nossa consultora para a programação do Convento de São Francisco e das várias equipas que operam neste equipamento municipal. Portanto, face a isto, nós desafiámos os nossos artistas a pensar programas
dedicados aos vasos a vários países europeus, interpretando um compositor de determinado país, ou um autor de outro país ou de vários países, ou a trabalhar temas transversais à atualidade europeia, nunca esquecendo os programas para o público infantil. Trata-se, assim, de uma programação diferente da inicial, mas que é, acima de tudo, e nesta fase, o que consideramos ser o resultado mais correto e mais adequado às necessidades e expectativas dos agentes culturais e, de forma mais ampla, da cultura da nossa cidade e do nosso país. É um programa de elevada qualidade que, tendo como espírito a programação europeia, será também um investimento nos artistas da nossa cidade de Coimbra, da região de Coimbra e do país. O espetáculo de abertura, Pitu, 100 anos da Amália, no dia 17 de janeiro, é dedicado a Portugal e ao centenário da Amália Rodrigues. Foi especialmente concebido para a última edição do Festival Correntes de um Só Rio, provavelmente lembrar-se-ão, e o espetáculo será desta vez transmitido em formato online, numa realização artística diferente do espetáculo original. Outro dos destaques vai para Salvador Sobral, que canta o belga Jacques Brel, num concerto integrado no Festival Montepio, Às Vezes o Amor, no Dia dos Namorados. A 30 de janeiro, a Orquestra Clássica do Centro e Adriano Jordão vão trazer Viena até Coimbra. A 5 de fevereiro, o pianista Jorge Fontes vai interpretar Beethoven e no dia seguinte, Tiago Cadete traz a peça de teatro Gulliver. A 7 de fevereiro, o Grande Auditório recebe o grande concerto de encerramento do 6º Coimbra World Piano Meeting, que este ano vai ser dedicado à França. Ainda em fevereiro, a 27, a antiga igreja vai receber um espetáculo ímpar de um quarteto de harpas celtas, interpretado por 4 mulheres da Galiza, que constituem o grupo Lula Vai. Também de Espanha, mas já a 20 de março, o Grande Auditório vai receber o aclamado Tomatito, um solista da máxima relevância no flamenco. A 4 de março, o Grande Auditório vai ser o palco de uma viagem única à Hungria com a Orquestra Gulbenkian. E estes são apenas alguns dos destaques. Têm convosco a programação completa do primeiro trimestre desta programação, mas a oferta é muito vasta, com teatro, cinema, oficinas, música, concertos encenados, dança, concertos para bebés e exposições a decorrerem até junho de 2021. O semestre europeu será composto por uma programação que promove a identidade europeia, divulgando artistas, temáticas e tradições de outros países, através de propostas artístico-culturais com base no património cultural de cada um destes países e, gostaria de realçar, com grande apoio e empenho de muitas das embaixadas. Em síntese, esta ideia que vamos concretizar demonstra o posicionamento e a proatividade de Coimbra na sua candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027. Hoje anunciamos o programa de janeiro, fevereiro e março, deixando para uma próxima oportunidade, muito em breve, os meses de abril, maio e junho. Aproveito, contudo, porque este ano é um ano especial para o Convento de São Francisco, aproveito para desvendar que no 5º aniversário da abertura deste equipamento ao público, no próximo dia 8 de abril, teremos um espetáculo familiar, portanto para toda a família, e a inauguração de uma exposição de fotografia que vai documentar estes 5 anos de trabalho cultural. E neste momento não posso deixar de agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente, que sempre diz sim quando lhe lançamos estas ideias que à partida parecem meio loucas. O Sr. Presidente diz-nos sempre que sim, mas também quero agradecer o empenho e a dedicação incansáveis do Grupo de Trabalho da candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura, do seu coordenador Luís de Matos, da consultora para a programação do Convento de São Francisco, exercícios municipais, nomeadamente... Luís, força! Muito bom dia a todos. Machado, Sr. Vereador da Cultura, Doutora Carina Gomes, bom dia aos meus queridos colegas 2027, senhores jornalistas, meus senhores e minhas senhoras. Hoje é um dia muito especial e de grande júbilo para todos nós. Finalmente, depois de muitos meses, podemos partilhar convosco e, da mesma forma, poderão partilhar com quem segue os vossos trabalhos jornalísticos, uma ideia que surgiu em outubro de 2019. Essa ideia surgiu no Grupo de Trabalho e, em 2019, em outubro,
comentámos a ideia, com o receio óbvio de que pudesse ser uma ideia demasiado ambiciosa. Comentámos com a Sra. Vereadora da Cultura, a doutora Carina Gomes, que de imediato mostrou o seu entusiasmo e passou para a fase seguinte, como a Sra. Vereadora há bocadinho disse, que foi averiguar do entusiasmo também do Sr. Presidente da Câmara. Uma vez coletivamente entusiasmados e em uníssono, partimos para aquilo que hoje aqui estamos a celebrar. E estamos a celebrar aquilo que verdadeiramente poderia dizer-se como Coimbra, capital europeia da cultura, sem título. E é de facto isso que vai acontecer durante os próximos 6 meses. A Coimbra será a capital cultural da Europa durante os próximos 6 meses. Num convite permanente, inequívoco, a que Portugal inteiro passe ao longo destes 6 meses por Coimbra, porque por aqui vai passar a cultura de todos os Estados-membros, o que é um esforço, um trabalho, um conjunto de empenho, visão e ambição que ditou todos os trabalhos que permitiram que chegássemos até aqui e desde o momento em que esse apoio e esse entusiasmo foi sentido, em primeiro lugar, pela Sra. Vereadora, a doutora Carina Gomes, de imediato também pelo Sr. Presidente, Dr. Manuel Machado, foi começar a trabalhar numa ambição muito grande, uma empreitada maior do que o nosso sonho quando colocada em prática, e, tal como foi referido pela Sra. Vereadora, tal não seria possível sem o empenho, o estofo, a tenacidade e a competência da Isabel Worm e de toda a equipa do convento que fez com que este programa fosse possível de acontecer. Também foi dito, e é verdade, que o projeto inicial era extraordinariamente mais ambicioso. Mas entendamos, ou recordemos, que a pandemia afetou e fez cancelar capitais europeias da cultura. Tudo foi diferente, fecharam as portas, nada aconteceu. Também afetou o Semestre Europa, mas o Semestre Europa vai continuar a acontecer. E vai continuar a acontecer com uma vitalidade que é medida, por exemplo, no envolvimento das embaixadas. Da programação que hoje aqui se dá conta, nela participaram 16 embaixadas. São 16 países que disseram sim imediatamente àquela obviedade que é Coimbra ser Europa e Europa ser Coimbra. Quando eu digo empenho das embaixadas, não é simplesmente uma formal anuência à ideia de que a cultura de determinado país deveria ter lugar na cidade. É muito mais do que isso. É o trabalhar diretamente com agentes culturais dos seus respectivos países, é, em alguns casos, suportar parcialmente os custos, noutros casos, integralmente os custos, e tudo isso é um sinónimo da efervescência que foi possível de gerar em torno desta ideia de celebrar Coimbra de forma coincidente com os 6 meses em que Portugal assume a presidência da União Europeia. Devo dizer também que muito nos orgulha que esta iniciativa, nascida e a começar agora a ser concretizada em Coimbra, em nada desmereça do programa cultural que até agora é conhecido, preparado pelo Estado português para os mesmos 6 meses. Poderão ter conhecimento desse, se não têm ainda, poderão ter conhecimento do programa cultural preparado pelo Governo português em 2021portugal.eu, programa cultural, onde perceberão que são muito reduzidas as atividades e, sobretudo, concentradas, em termos do local onde vão acontecer, em Bruxelas. E não é esse o nosso entendimento do que deve acontecer em termos culturais durante os 6 meses em que Portugal assume a presidência da União Europeia. Essa presidência é assumida aos mais variados níveis e tem que ser dado um sinal de que, de facto, também pode ser em termos culturais. Esse sinal é dado por Coimbra, com uma programação muito mais densa do que aquela que até agora é conhecida do próprio governo português, com uma programação que é transversal a todos os Estados-membros, a uma programação que vai ser semanal, a uma programação que, ainda para mais,
conseguiu compaginar um conjunto de circunstâncias que não são de sumenos importância. Existiam naturalmente, pelo cancelamento durante o ano de 2020, um conjunto de produções que esperavam o seu reagendamento no ano vindouro. O seu reagendamento devia acontecer tão cedo quanto possível, idealmente em 2021. Neste caso em particular, nenhum reagendamento foi feito pelo estrito cumprimento de que era preciso reagendar. Foram repensados os conteúdos, houve um trabalho que foi desenvolvido junto dos criadores, junto dos agentes culturais, junto das embaixadas, no sentido de que toda e qualquer produção, toda e qualquer atividade cultural que irá decorrer durante estes 6 meses coincidentes com a presidência de Portugal da União Europeia tem, de facto, o reflexo, a chancela desta noção de Coimbra, capital cultural da Europa. Fazemo-lo porque entendemos que é importante. Fazemo-lo porque é importante dar esse exemplo. E, obviamente, que todas as outras linhas, todos os outros fatores que tinham que ser cumpridos, foram cumpridos. Foram reagendadas produções que foram adaptadas a que refletissem a cultura de um determinado país, foram reagendadas atividades do próprio serviço educativo que fossem subordinadas também ao próprio semestre Europa, como carinhosamente fomos chamando entre todos nós, e de alguma forma isto também dá um eco que é importante dar à comunidade, que é muitas das vezes pergunta-se, mas o que é que está a ser feito para preparar a candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura? Por exemplo, isto que começa hoje, que são 6 meses de programação, em que toda a Europa se vê refletida em Coimbra, em que há um envolvimento dos próprios agentes culturais locais também debaixo dessa égide, debaixo deste fervilhar e deste refletir do que é a cultura europeia durante estes 6 meses em Coimbra, e por isso, se quiserem, podíamos chamar esta versão pequena, que de pequena nada tem, dessa ambição inicial, que era, mesmo sem título, mesmo sem concurso, mesmo sem ser curricular, mesmo sem ser indicativo, mesmo sem ninguém exterior ter tido essa ideia, que Coimbra se posiciona precisamente nesse universo cultural, desta forma absolutamente vigorosa, inequívoca e exemplar, sendo capital cultural da Europa durante os 6 meses em que Portugal assume a presidência da União Europeia. Se quiserem, isto poderia ser chamado como uma mini pré-figuração daquilo que entendemos que deve ser uma capital europeia da cultura. É um exercício que nos deixa, enfim, muito felizes. É um exercício que nós esperamos, sinceramente, possa dar um sinal, para quem não era óbvio ainda, de seriedade da candidatura de Coimbra ao título que será atribuído em 2027. E por isso fica o convite. Fica o convite a que Portugal visite Coimbra durante estes 6 meses. Fica o pedido de que todos vós possam comunicar ao país e ao mundo esta atitude e, acima de tudo, neste convite que fazemos ao país, é algo que pretende reforçar esta noção de que, de facto, no ADN de Coimbra está inscrito desde sempre e para sempre a Europa, e por isso, quando falamos da Europa em Coimbra, falamos de Coimbra na Europa. É uma relação direta, é uma relação incontornável. E também dizer-vos que, se por um lado eu refiro as 16 embaixadas que já participam ativamente nestes primeiros 3 meses, dizer-lhes também que os trabalhos com as restantes 10 embaixadas estão a decorrer e por isso vamos ver muito sobre o que é o universo cultural europeu, onde, em Portugal, em Coimbra. E sim, gostava muito que nos pudéssemos cruzar em todos os acontecimentos que aqui vão ter lugar, que olhemos para toda esta realização e percebamos que, apesar da pandemia, apesar de tudo o que nos afeta, é possível continuar a remar nesse sentido e o resultado está aqui. Por isso, resta-me, enquanto representante nesta mesa do Grupo de Trabalho Coimbra Capital Europeia da Cultura 2027, agradecer em primeiro lugar
à nossa interlocutora direta e com quem partilhámos a ideia, em primeiro lugar, que foi a Sra. Vereadora da Cultura, a doutora Carina Gomes, depois ao Sr. Presidente e, obviamente, à Isabel Forman, que com toda a equipa do Convento e do Departamento de Cultura, num esforço titânico e numa tarefa hercúlea, conseguiu concretizar aquilo que hoje, com tanta alegria, partilhamos com todos vós. Muito obrigado e bom dia. Logo, o primeiro evento, o concerto de abertura, é uma reedição do espetáculo Pitu 100 anos de Amália, que desta vez é uma transmissão online e sem público, porque se trata, eu creio que está bem explicado, porque se trata não exatamente do espetáculo como ele foi inicialmente concebido para o Festival de Correntes do Açório, mas tem agora uma realização artística do realizador António Ferreira. Portanto, é de transmissão online. Todos os outros, hoje, digo-lhe que são presenciais. Daqui a uma semana poderei dizer outra coisa. Mas hoje digo que são presenciais. É assim, Isabel? Uma nota importante, obviamente, que este programa, esta programação é feita num contexto muito peculiar. O princípio geral é de abertura e de participação presencial, salvo fatores supervenientes ou condições de saúde ou decorrentes da pandemia nos obrigarem a ter de fazer ajustamentos de última hora. Mas, cientes disto, o objetivo é mesmo evidenciar que nesta edição Princeps, daquilo que se idealizou, que idealizamos como projeto de Capital Europeia da Cultura 2027, isto é uma edição Princeps em que se vai evidenciar, e é esse o objetivo também, de que em Coimbra fazem-se as coisas e realizam-se as coisas e assumem-se riscos com plena responsabilidade, com consciência de que é necessário ter cuidados, mas não temos medo. Mesmo a Covid-19, que é uma espécie perigosa e que nos preocupa, não nos intimida. E esta organização, com a participação ampla, universalista, à moda de Coimbra, com agentes intervenientes na ação cultural de vários países da Europa, nós queremos também dar um contributo de intensificar a luz sobre a presença portuguesa que agora se inicia e dar um contributo. Não estamos a fazer isto por bairrismo, estamos a fazer isto por dever patriótico, por dever de cultura e tornando público em geral que somos capazes de congregar energias para vencer o maligno, para vencer a pandemia. E não nos deixamos intimidar ou confinar a ponto de nos amedrontarmos e mergulharmos na escuridão. A situação que vivemos, e vinha a ouvir as últimas notícias e dentro de dias teremos mais, é provável que haja algumas dificuldades que vão surgir e saberemos, com engenho e arte, resolvê-las com plena responsabilidade. A primeira coisa que nos preocupa é a saúde dos nossos concidadãos e a nossa também, já agora, mas cientes destes riscos, nós vamos realizar. E sendo um tempo que tem componentes de alguma tristeza, de alguma emoção, de alguns afetos não podem ser partilhados, aquele abraço, eu só me lembro disso, mas enfim, não pode ser, não se faz.
com todos os cuidados e pleno sentido da responsabilidade, vamos realizar um programa ambicioso, aberto, evidenciador de que em Coimbra é possível fazer com a energia de todos. E é isso que é feito. E sem medo. E mesmo o Manuel Alegre escreveu na Trova do Vento que Passa esta referência notável. Mesmo nos tempos mais tristes, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Não nos deixamos intimidar. Havendo perguntas, eu agradeço. Estive aqui a tentar. É que precisamos muito da vossa ajuda. Desculpe, enfim, a informalidade da referência. Precisamos muito da vossa ajuda. É importante que a mensagem chegue às pessoas e que todas as pessoas tenham a oportunidade, querendo assistir, querendo participar, querendo alinhar neste desafio, são todas bem-vindas. Da nossa parte, da organização, da preparação, dos cuidados, nós estamos plenamente cientes das responsabilidades e fazemos questão de os cumprir em pleno. E, portanto, os cuidados da desinfecção, os cuidados com as pessoas, é necessário mesmo arrancar outra vez do chão para que não nos confinemos. Isso é que não. Mas, por favor. O facto de hoje se apresentar apenas os primeiros 3 meses, em nada põe em causa o período antes. Ou seja, das colaborações com as embaixadas, primeiro, porque a colaboração igualmente é apresentada em pacotes de 3 meses, primeiro é uma prática comum. Em segundo lugar, é porque o entusiasmo encontrado junto às embaixadas é de tal forma elevado que acreditamos que, apesar do programa para os próximos 6 meses, o rascunho eu tenho aqui. Mas eu acho que vai ser muito mais do que isto. Porque o entusiasmo que, entretanto, está a gerar esta ideia, que não há memória de ter sido realizada por nenhum país durante nenhuma presidência da União Europeia. Ou seja, em presidências da União Europeia que ocorreram anteriormente, não existiu uma cidade que absorvesse de forma tão vincada e com resultados práticos quanto Coimbra o está a fazer. E, portanto, quando nós olhamos para o número de casos apresentados em RDE, são todos durante o semestre. Mais questões? Não havendo mais questões, vamos nos questionar. Antes de mais, agradecendo a presença de todos, enaltecendo o trabalho realizado para chegarmos até aqui, com energia para continuar, e desejar a todos um bom ano 2021 e com saúde. E cá nos encontraremos nesta trincheira de promover a vida, empurrar a vida para a frente. Muito obrigado a todos. Obrigada.